RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. Vem aí Campeonato Gaúcho de Futebol 7. Garanta a vaga da sua equipe. Inscrições 1 kg de alimento. Informações futebol7brasil.com.br. Transmissão ao vivo da RDC. E essa segunda-feira chega com um ponto apenas na bagagem da dupla Grenal depois de um final de semana de Campeonato Brasileiro. Eu sou o Guilherme Paz e vamos juntos. Eu, você e o Ribeiro Neto até 1h da tarde aqui no RDC Esporte. Queria abrir o programa hoje me sentindo meio na Inglaterra, Ribeiro Neto. Porque eu vi tanto falar de times ingleses agora, né? No sábado teve eliminação, ontem o tema depois do jogo do Internacional foi o Manchester City. Situação complicada, cara. Tu gosta lá daquela região, né? Eu sou um londrino que nasceu em Santa Maria, cara. Tudo bem? Mas tudo tem explicação, inclusive as comparações e as verdades do Cudê. E eu que estou acostumada a falar as verdades, sei também que há verdades aqui na nossa aldeia, no nosso pago, no nosso galpão, que podem até ser verdades. Mas às vezes é melhor não serem ditas, entendeu? Essa que é a grande questão. Então, eu acho até que Manchester City não é o clube do momento. City ou Manchester City? City. Mas poderia ser o Bayern, entendeu? Que é o Bayern. Não, mas é que o Bayern, o assunto do Bayern de Munique, que fez 8 gols do Barcelona, tá lá em Pelotas. Eu vi. O Brasil de Pelotas, treinador, falou, a gente não vai jogar como o Bayern de um dia pra noite. Tá? Perfeito, eu entendi. Que bom saber, ainda bem que ele avisou, né? Que bom, se não, se cuida aí, assim, Série B. Eu só quero dar uma manchete seguinte, calma, gente. Eu sei que os torcedores da dupla Grenal têm razões, você viu que eu dei uma... Rapei o cabelo, bonito, fiz cara. a barba. A barba assim, tá pintando ou é natural? Não, é natural. Natural? A minha tá... E eu queria dizer o seguinte, os torcedores até têm razão para terem pistolas nesse final de semana, né? Mas tudo passa, tudo passará, e como eu sempre digo, o meio termo é sempre o melhor caminho. Nem 8, nem 80. Nem o Inter virou um super time quando venceu o Santos, e nem virou uma terra arrasada porque perdeu para o Fluminense. E o Grêmio, por mais que tenha feito uma decisão absurda de poupar com o Ceará e que pagou o preço ao empatar para o Corinthians, ainda não, o Renato não virou um doido, um maluco, e embora eu esteja preocupado com uma notícia que me veio aqui agora no Twitter. O Grêmio poderia poupar contra o Vasco porque tem a final do Gauchão. Aí o restante dos fios aqui vão embora. Uma situação muito complicada e nada estilosa, né? Para o cara que tá com casaco, Ribeiro Neto, comprou lá em Londres, certeza, né, Léo Sonda? Fui buscar lá em Londres com o Cudê, o Guilherme Paz e Ribeiro. O Inter perdeu ontem para o Fluminense, 2 lances da bola aérea, novamente assombrando aí a defesa colorada, 2 lances de bola aérea. E o Inter perdeu para o Fluminense de Odair Hellmann, o Odair que não esteve na beira do campo ontem porque teve um problema ali com o seu teste de Covid. O primeiro deu positivo, depois ele apresentou uma contraprova, mas a CBF não liberou a sua entrada para o campo. Então assistiu de longe o Fluminense vencer o Inter. O Inter voltou a treinar, está treinando neste momento, na verdade, e volta a pensar no Atlético Goianiense, que é o jogo quarta-feira às 8h30 no Beira-Rio. O Inter aí precisando voltar a vencer. Já o Grêmio empatou com o Corinthians, como a gente já mencionou, no sábado na Arena do Grêmio. E o mesmo problema se repetindo, né, Ribeiro? Já são 6 pênaltis no ano do Grêmio e apenas 2 convertidos. 4 o Grêmio desperdiçou. Então, um número preocupante aí para o técnico Renato Portaluppi. O Grêmio volta a treinar hoje, se reapresenta e já pensa no jogo contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, também quarta-feira, às 7h15 da noite.
Obrigado, Leonardo Sonda. Mandar um abraço aqui para Humberto Claudino, sempre na audiência. Renato, treinador covarde. Foi assim contra o time do Ceará e contra o Corinthians. Pablo Rodrigues, tô na área. Juliano Brasil, bom dia, Guilherme Ribeiro. Juliano de Bagé. Caio Pereira na audiência também. Mande sua mensagem e compartilhe. Você é fundamental. Vamos começar falando do Manchester City ou vamos começar falando do Grêmio? Não, acho que vamos falar do Inter, né? Que do foi Internacional? O último jogo, né? Vou colocar aí as imagens, então. Olha, situação um pouquinho diferente, né? Por conta da pandemia. A gente tem que ser aberto com você, que sempre nos assiste. A dificuldade de conseguir as imagens do jogo de Fluminense Internacional. Mas sim, tem os gols na tela. Importante, o debate. O Internacional perdeu fora de casa, novamente Vitor Cuesta falhando. Pois então, vamos lá, você pode até já colocar, depois eu vou usar aqui para explicar para vocês o que o Odair fez no segundo tempo, que transformou o jogo, que parecia bem administrado pelo Internacional. Então você pode mostrar a imagem aí, Leozinho, não tem problema nenhum. Olha só, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que era meio que óbvio, né? Óbvio que não ia ser, deixa eu me posicionar melhor aqui, isso, tá bom. Era meio óbvio que não íamos ter uma repetição de Inter e Santos lá no Maracanã. E primeiro porque o Fluminense tem um treinador que conhece bem o Internacional e que viu o jogo contra o Santos. E que viu os jogos da Champions League. E que viu que se você ficar tocando bola, com jogadores sem grande qualidade perto da sua área, você vai se dar mal. Foi o que o Santos fez, se deu mal, e o Odair não ia fazer isso aí, mesmo sabendo que o Internacional é mais time que o Fluminense. E continua sendo mais time que o Fluminense. O primeiro tempo até... O Odair ganhou na estratégia, então? Vou chegar lá. Eu até vou dizer para vocês, o primeiro tempo me pareceu bem administrado pelo Internacional. Por mais que o Inter não conseguisse se impor naquele sistema de abafar o time, porque o Fluminense não ficou tocando bola perto da sua área, até pelas limitações técnicas do Fluminense, se viu que o Inter conseguia administrar. O Inter chegou 2 ou 3 vezes com chance de gol, fez o seu gol num escanteio, no bate-rebate, mas isso também faz parte do jogo, né? E ia terminar o primeiro tempo jogando melhor. Não foi um jogo bom tecnicamente, né? O gramado do Maracanã realmente não era lá essas coisas, mas ainda assim o Inter estava administrando. Não, Sonda, coloca uma pergunta aí polêmica para o Ribeiro responder daqui a pouquinho. E tomou esse gol aí de pênalti num lance isolado, de novo, né? E depois a gente vai falar sobre questão de posicionamento do Cuesta. Do Cuesta. Não acho que seja uma questão de companheiro, poderia ser o Moledo e ia ser igual. Que eu quero debater contigo também. Por que o Moledão da Massa não joga? Tá bem. E foi pênalti, tá? E foi pênalti. E no segundo tempo, o Fluminense mudou a sua estratégia. O Odair viu muito bem o que estava acontecendo dentro de campo. E aí o que o Fluminense fez, né? Para o Internacional ter grandes dificuldades para ter aquele domínio que tinha, superficial, mas tinha, do primeiro tempo. O Fluminense do Odair adiantou as suas linhas. O que é adiantar as suas linhas, Ribeiro? Né? Então, depois que passaram os lances aí, eu vou passar para vocês aqui, no quadro, o que exatamente fez o Odair para que o Cudê tivesse dificuldades, né, para jogar. Eu até diria o seguinte, é óbvio que quando o coletivo não funciona, algumas individualidades... Algumas individualidades também caem. Então, o Moisés, que foi elogiado por jogar bem contra o Santos, voltou a ser o Moisés de sempre, com as dificuldades que tem contra o Fluminense. Ontem o Bosquilha não teve bem, não teve o espaço para jogar. Eu até achei que o Cudê demorou para mudar. Eu acho que o Marcos Guilherme poderia ter entrado antes. Mas olha, com todo respeito, demorou, beleza. Mas aí me coloca o Musto, precisando do resultado. Mas aí é porque o Lindoso estava machucado. Cara, vai pra cima. Mas aí não adiantou. Tu vê que ele botou Potker, ele botou Peglo. Não adianta tu botar um molho. Ele fez uma salada no final. Sim, mas ele errou. Botou o Yuri Alberto. Ele colocou uma salada de erro, ou não? Não, eu acho que não deu certo. Primeiro ponto. Tá, porque não é nem da característica dele. Vou começar a te instigar, assim, porque eu gosto dos comentários. É. Bola parada, pênalti, Nenê na bola. Tu não sabe, até o comentarista da partida ontem falou ao vivo. Tu não sabe se o Nenê ia errar ou ia acertar. Daí tu já me faz a substituição.
Espera o resultado. Mas é porque o Lindoso estava machucado, mas querido. Aí não tem o que fazer. Esquema de jogo diferente. Não tem o que pega fazer. O Zé Gabriel, bota de volante, pega o outro, coloca... Tu pode alterar. Aliás, sobre esse lance do Zé Gabriel, eu gostaria de Daqui citar... a pouquinho a gente vai falar de Grêmio, hein, torcedor de gremista que já tá perguntando aqui no Facebook. Fica aí. Esse lance aí, tem uma imagem que está na internet rodando e que ela é muito, muito interessante. Houve falta do Zé Gabriel. Porque eu também me espantei. Seria realmente um lance infantil dele, ele subir com o braço daquele jeito. E, na verdade, ele foi puxado no início da jogada. Quando ele sobe, quando aquele bolo de jogador sobe, ele é puxado. Ele é puxado. E aí é natural do corpo do ser humano se proteger. E aí a bola bate realmente no braço dele. O Flávio Tacha é gremista? Eu não lembro. Não sei, não me lembro. Ele escreveu que ele tá achando que o time dele que tinha problema. Pelo amor de Deus. Eu acho que ele é gremista. Ó, então, o Deide Costa falou aqui da falta. Que tinha que falar da falta do Zé Gabriel. Acabei de falar. Então, teve. E quero dizer, tá? O Zé Gabriel foi muito bem ontem no jogo. O Zé Gabriel foi bem no jogo. Então, a escolha do Zé Gabriel pelo Moledo, como vocês tanto falam, assim, para mim, ela é muito, muito, muito compreensível. Porque o Moledo, ele era bom quando o Inter tinha um sistema de marcação baixa. O Odair com o Internacional jogava atrás da linha da bola e aí, evidentemente, que a dupla Moledo e Cuesta só pensava em se defender. Aí o Moledo crescia. Como agora no sistema do Cudê, o zagueiro também tem que ser proativo, tem que participar. Sair jogando. Aí o Moledo não funciona. Então, aí, gente, aí é um pouco demais. Aí quem está fora é melhor. É que nem o Sarrafiore. Quando você... põe o Sarrafiore. O Sarrafiore entrava e não jogava nada. Então, sabe, não é por aí. E aí que entrou a polêmica, Ribeiro Neto, do Manchester? Já vou chegar lá. Eu só queria mostrar aqui, se vocês puderem abrir. Pode abrir. Abre no quadro aí. A gente já tá vendo aqui. O gol do Nenê. O que fez o Odair? O que o Odair pensou? Olha, o Inter está me dominando, e mesmo que superficialmente, eu consegui anular a marcação alta do Internacional, mas ainda assim eu não consigo chegar com a efetividade na área do Internacional. O que fez o Odair? O Odair dá 2 passos para trás do seu time, tá? Ele retira um dos meias e põe mais um atacante, tá? O que acontece? Mas tem time demais aqui. Ele retira um dos meias e põe mais um atacante. Ou seja, ele ingressa no sistema ofensivo do Internacional. Ainda assim, como seus 2 volantes eram bem marcadores, ele, pela ocupação de espaço nesse setor, ele produz 2 coisas. Ele interrompe a saída de bola do Inter, que era tranquila, né, com o Zé Gabriel e o Cuesta, e congestionando o setor de meio. O que é o setor de meio? O setor de meio é onde se concentra a segunda bola. Né? Ele consegue anular uma das armas do time do Internacional, que é a segunda bola. O que é a segunda bola? Já peguei, é o rebote. Então, se vocês observarem bem no segundo tempo, né, quase todo o rebote do meio-campo era do time do Fluminense. Por isso o Fluminense ficou mais próximo do gol do Lomba e aí conseguiu, mesmo com as suas limitações técnicas, construir oportunidade de gol. E aí, claro, o Cuesta não estava num bom momento. Aquele gol anulado do Fluminense, o Cuesta já havia sido antecipado pelo Nenê, ele não está vivendo um bom momento. Tá? Mesmo seja um baita jogador, isso acontece. E aí o Fluminense empurrou o Internacional e que tentou com as suas trocas, o Cudê resolver, não conseguiu. A lesão do Guerreiro também atrapalhou um pouquinho, porque o Guerreiro preocupava muito o sistema defensivo. O Yuri não deu mostragem ontem, né? Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E assim, eu até fiquei assim, saiu o Guerreiro, porque não o Yuri Alberto. O Yuri Alberto treinou 3 dias. Então, sabe, tem coisas também que você tem que conseguir entender. Então, o Fluminense, sim, o Odair conseguiu de forma tática, né, mesmo com um time limitado, o Fluminense é um time limitado, conseguiu anular o Internacional e, sim, foi merecedor do resultado, porque o seu segundo tempo foi bem melhor que o Inter, melhor do que o Fluminense no primeiro tempo. No final das contas... Maurício Goulart ganhou o jogo, então. O Odair ganhou o jogo, né? O Odair ganhou o jogo, tá? Então, foi isso que aconteceu. Isso transforma o Internacional num time como o torcedor. Eu brinco muito dizendo para vocês o seguinte, e serve para o torcedor do Grêmio. Gente, eu vou dar uma sugestão para vocês. Vejam o jogo, ouçam o jogo fora da rede social. Porque você vai ficar maluco. Fora do Twitter, né? Eu recomendaria até alguns cronistas fazerem o mesmo. Porque o Twitter é
o Twitter não tem coerência. O Twitter é pontual. Você fala uma coisa, um minuto você fala outra, depois dá dois. E não é assim que as coisas funcionam. A vida real não é assim. Né? Então, eu recomendaria assim. Então, gente, sem terra arrasada, o Inter perdeu? Sim. Jogou mal? Sim. Mas essa e aí eu vou dizer para vocês, uma realidade. O Internacional, lembra que eu falei para vocês? É um eletrocardiograma. Né? Por quê? Porque ainda está tendo uma adaptação e aí nós vamos chegar no ponto do Manchester City, E que a gente também fala tem agora ou muito fala a ver. depois do jogo do Grêmio? Não. Vamos falar do Grêmio. Vamos falar então. do Grêmio um pouquinho? Vamos falar. Para dar aquela misturada aqui no programa, falando de Grêmio, falando de Internacional, vamos acompanhar agora os lances do empate do Grêmio diante do Corinthians na Arena. Na última quarta-feira, diante do Ceará, Renato poupou para a sequência contra o Corinthians e contra o Flamengo. Olha, não deu certo, Ribeiro. Mas assim, ó, o Grêmio amassou o Corinthians, tá? Mas a bola não entrou? Bom, tá bem. Tá, é que daí o Renato também falou a mesma coisa. Mas aí ele tá Não, certo, amassou. O Grêmio Amassou! O Grêmio, Mas e daí? o Grêmio O Corinthians é assim desde quando eu me conheço por gente? Gente, eu vou repetir. O torcedor, eu entendo o torcedor. Ele tem todo o direito de estar pistola, porque o Grêmio, na realidade, deixou de ganhar 4 pontos importantes. O Grêmio era para estar hoje com 9 pontos. Por quê? Mas ainda assim, eu quero dizer para vocês que isso que aconteceu contra o Corinthians é do jogo. Às vezes acontece. Né? E chamou tanto a atenção. Ó a frase. Que o Grêmio perdeu até pênalti. Aliás, o Renato tem que ver isso aí mesmo. Como disse o Nelson, do percentual de aproveitamento de pênaltis é lamentável. Pra você que quase chegou agora, varziano. 6 penalidades na temporada, 4 o Grêmio errou. Então o Grêmio tem que resolver isso aí. Porque daqui a pouco vai chegar que pênalti não funciona para o Grêmio. E se vocês verem o pênalti quando o Diego Souza vai bater, ele demora demais. E isso quer dizer que ele está indeciso. Demonstra indecisão, porque o Diego Souza já tem um histórico com o Cássio, aquela coisa toda, e ele estava indeciso. E aí isso atrapalhou, ele tirou da goleira, bateu mal, e assim, ó, o Grêmio era para ter vencido facilmente o Corinthians, mas não venceu. E aí, onde que perdeu? E aí, gente, lembrando que isso pode acontecer, o Grêmio, a diferença o Grêmio tentou ganhar do Corinthians, correto? E fez por merecer, tentou ganhar. E o Corinthians? Só que o Grêmio não tentou ganhar do Ceará. E aí a bronca tem a ver com o pacote. Eu tenho certeza que se o Grêmio tivesse vencido o Ceará, o torcedor... Tava bom. Não tá bom, mas o torcedor compreenderia. Pô, o Grêmio fez de tudo. Pô, tem que caprichar mais. Pô, perdeu o gol, coitada. Mas estava com 6 pontos. Ó. Não, como deu esse problema contra o Corinthians, o pessoal lembrou. E o Ceará, tinha que ter vencido o Ceará. Gente do céu, tem coisas assim que eu não consigo entender. Tu tem 3 jogos, tá? Ceará, Corinthians e Flamengo. Qual é o jogo mais fácil para vencer? Ceará. Então tu tem que vencer o Ceará, depois tu te preocupa com os outros. Sabe? Mas isso aí, eu já falei, é culpa do Renato? Porque o Renato manda sozinho. Mas a culpa maior é da direção que permite que isso aconteça. Quem tem que decidir quando é time misto, quando é time reserva, é a direção, porque isso é uma decisão institucional. E, infelizmente, até vou dizer, e depois da entrevista coletiva do Paulo Luz no sábado, mais reforço ainda que eu falei, nada contra o Paulo Luz, cidadão do bem, sabe, tem um histórico de Mas como profissional para mandar no Renato Portaluppi? Não tem. Olha, eu achei lamentável até o discurso dele, sabe? Mas enfim, fazer o quê? Eu acho que é o presidente que tem que se impor nessa altura do campeonato, né? E vou dizer mais. Se o Grêmio poupar contra o Vasco antes da decisão do Gauchão, vai cometer mais um erro absurdo. Tá? Porque eu quero adiantar para você o seguinte, Posso te perguntar uma coisa? O Grêmio é favorito para conquistar o Gauchão, é ou não é? O Renato... Só que Campeonato Gaúcho e nada é a mesma coisa. Não dando Campeonato Gaúcho Internacional... e nada é a mesma coisa. Já que o Inter está fora, o Grêmio só não vai fazer mais do que a obrigação de ganhar do Caxias. Então, é óbvio que eu sei que o Renato quer valorizar o título e o título ele acha que vai amenizar tudo. Ganhou o Gaúcho. Uma ova! O Gauchão não é nada! Porque seria a única taça do ano. Ano, gente, calma. Que o Campeonato Brasileiro, Copa e Libertadores terminam em 21. Calma. Então, assim,
eu já estou dizendo aqui que vai ser uma barbaridade. Mas eu sei que esse Grêmio e Flamengo... Porque é o seguinte, mas tem o seguinte também, né? Futebol é maluco por causa disso, né? Se o Grêmio ganha do Flamengo no Rio de Janeiro, tudo isso que nós estamos falando aqui... Ih, esquece. Aí até reserva contra o Vasco o torcedor vai aceitar. Eu sei como é que é. Tá? Um eu empate sei, porque... diante do Flamengo já é bom, Ribeiro Neto. Não. Aí, fora de casa. Não, porque aí são 6 pontos. Não, tá? vou pro Renato. Ô, Léo Sonda, me diz aí qual é o próximo jogo do Atlético Mineiro, por favor. Gostaria de saber qual é o próximo jogo do Atlético Mineiro. Aí, velho, se tu ficar a 6 pontos do líder, aí já é... Complicação é alta. Já é, com 4 rodadas. Vamos então acompanhar os resultados da rodada, até o Léo Sonda se posicionar lá. Os resultados da rodada e também a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro de São Paulo, que olha, tá atropelando. Só ali o erro ali, Coritiba e Flamengo, 1-0 Flamengo, tá, pessoal? Gol do Flamengo veio do Arrascaeta. Palmeiras e Goiás, Atlético 2, Ceará 0, Bahia 2-1 no Red Bull. Bahia fez gol aos 49 do segundo tempo. Vasco 2-1 no São Paulo. Atlético também 1-1 pro tomou Sport. gol nos acréscimos. Olha, Maidana, grande Maidana aqui do Rio Grande do Sul também. Não sei se nasceu aqui, mas passou por aqui. Fortaleza e Botafogo ali, Léo Sonda. E Santos 3-1 no Atlético Paranaense. Tabela de classificação para você acompanhar. O Atlético é o líder, 9 pontos. O asterisco ali, pessoal, é nessa situação de um jogo a menos, né? Isso. Então o Internacional, o Grêmio já está lá em sexto. Ó, Ribeiro, já tem 4 de vantagem. Se perde pro Flamengo, vai abrir, olha, 7. Pode ser. Eu quero saber qual é o próximo jogo do Atlético Mineiro. Léo Sonda, já temos você aí nos estúdios da RDC. Léozinho, pode falar. O Botafogo, o Atlético joga contra o Botafogo no Rio de Janeiro, quarta às 21 horas, 21h30. Tem que torcer muito pro Botafogo, embora era jogo para o Atlético ganhar. Porque Botafogo, vou te contar, esse aqui é o problema. Porque o Atlético Mineiro não é coelho. Tu sabe quando o time... Por exemplo, assim, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem 6 pontos, tem 100%, tá? Tem um jogo a menos, mas tem 100%. O Vasco da Gama... Podemos voltar com as imagens do jogo do Grêmio, Ribeiro? O Vasco da Gama não vai ir, entendeu? O Vasco da Gama tá ali, tá bem, tá fazendo pontos para sair do sufoco, tá tendo crédito. E já o Atlético Mineiro não, o Atlético Mineiro é candidato. Então não dá para tu ficar muito longe deles, tá? Mesmo no início do campeonato. Então, olha... Depois aí o torcedor tem razão quando o Grêmio administra mal o Campeonato Brasileiro. E isso vem de anos, né? Vem de anos, né? Deixa eu me posicionar aqui. O São Paulo, ele poupou os jogadores. 2 em um jogo, 2 em outro, 2 em outro. Que é o correto. Que é o correto. Ah, mas e daí, o Renato? Mas ele faz sozinho. Vanderlei, me ajuda aí. 6. Vanderlei, Jeromel, Kahneman, Maicon, Matheus Henrique e Jean-Pierre. 6. O Jean-Pierre, com todo respeito, Diego Souza. Tá, deu o Diego Souza, vamos lá. Diego Souza é poupado na quarta-feira e o Renato me fala em desgaste no sábado? Porque ele tá cansado, porque ele correu muito. Mas aí é uma outra coisa que a gente tem que considerar. E vale muito pelos reforços. O Grêmio contratou mais um jogador acima dos 30 anos, que é o Robinho. Não aguenta 90. Vocês notaram que uma coisa? O Grêmio ou tem jovens ou tem veteranos. Veteranos eu estou forçando a barra, tá mais com mais de 30. O Grêmio tem que ter mais jogadores em um meio termo, de 20 e poucos anos. Não adianta tu ter 8, viu o 8 e 80 de novo? O equilíbrio? Então não adianta ter só jovens e não adianta ser só veteranos. Então o Grêmio precisa ter jogadores, né, de 20 e poucos anos de idade. Né, de 26, 27, 28. Né? É isso que tem que ter. Tá respondido a pergunta do Léo Sonda, né? Vai sim. Pra você, gremista, pra você até colorado, né? Tu acha certa essa estratégia de poupar 6 jogadores de uma vez só e não ir revezando? Joga David Braz com Kahneman, David Braz com Jeromel, daí depois vai entrando o Rodrigues com um dos dois. Sabe, um rodízio. Não precisa poupar a dupla titular. Não precisa poupar todos os jogadores. Matheus Henrique e Michael serem poupados uma vez só. Entra um meio de campo sem característica de jogo, Darlan e Lucas Silva, acostumados a esse time. Só que daí tem o PP e daí tem um Tassiano. É diferente a mecânica de jogo. E o PP com a bola, Ribeiro?
Olha, ele calma. vai sofrer tanto com o torcedor gremista. Mas isso aí tá no pacote. Só mandar duas mensagens aqui, ó, pra você. O PP sempre soube que a cobrança seria grande. E ele já tem idade. Se fosse um moleque de 19, pô, beleza, calmaria. 23, não, 23 eu anos. acho que ele tá preparado para isso. E eu vou esperar o PP, tá? Porque eu acho que ele joga bola. Não, eu vou esperar tem que ele. esperar realmente. O cara que tá na seleção pré-olímpica, assim, não é qualquer coisa. Diferente lá daquele que foi pro Internacional, que a gente já fala também. Roger... 011 me ligando na hora que eu vou ler a mensagem, gente. Calma aí. Roger Bumbolk. Os gremistas estavam bravos com o pênalti pro Grêmio que não converteu. E hoje, estamos felizes com o pênalti contra o Inter. KKKKK. Nada como um dia após o outro. Mas eu vi como o Nenê bateu duas e acertou. O Nenê pode estar dando aula de pênalti aí, né? É que assim, ó, até o Renato poderia estar dando aula de pênalti, né? Só que ele tava na praia. Mas que corneta, hein? Não. Que corneta, é que ele falou que ele não poderia fazer nada. Pênalti ele poderia estar treinando. Poderia. O nada não existe. Não, nada não. Ele falou nada. Poderia fazer ele não muita tinha coisa. utilidade aqui. Poderia. Humberto Claudino de novo. Para com isso, Ribeiro Neto. Os jogadores do Grêmio não sabem chutar. Aquele lance do GPR, ele puxa e me joga na mão do Cássio, Ribeirinho. Mas qual foi que ele bateu? Perna esquerda? E depois a de direita botei um travessão. Aí isso aí de não chutar, o Bercaldini é meu seguidor. Ele sabe exatamente o que eu penso a respeito da categoria de base. Os atletas sobem sem saber alguns fundamentos básicos, né? Cabecear de olho aberto, chutar com a outra perna. E quando chega num profissional, isso realmente se vê, né? Claramente se vê isso aí. Ezequiel Machado, o Grêmio sempre com o mesmo problema. Não chuta de fora da área. Quer entrar com a bola e tudo pra dentro do gol. Teve aquele lance o Grêmio, isolado. Mas o Grêmio teve chance. Teve. O Grêmio teve muitas chances para fazer gol. Teve. Não foi por isso. O que faltou foi qualidade na hora da definição. Isso que faltou. Não foi desgaste, não foi azar, não. Foi falta de qualidade para definir o lance. O Everton Bolzan fala que o Jean-Pierre, depois da lesão, nunca mais foi o mesmo. Eu vou dar um tempo, assim, gente. Por conta dessa questão pessoal dele. É muito fácil a gente falar de fora, tá? Quem vive o drama que ele está vivendo vai ter um pouquinho de capacidade para analisar que as coisas não são tão fáceis assim. Ainda mais filho com pai. Então, gente... Menos, tá, gente? E o João Silveira, vamos Grêmio. E vamos ligar para a Clínica Alphamen. Medicina sexual, a solução dos seus problemas. Final de semana aí, não deu aquela caprichada? Calma aí que tudo tem solução. Está aí na tela para você, Alphamen Medicina Sexual, 51-3013-7172. Uma equipe muito competente, preparada para te receber, solucionar os seus problemas de ejaculação precoce ou também da impotência sexual. Recupere a confiança, recupere o prazer. Alphamen Medicina Sexual, 3013-7172. Uma má notícia para a torcida do Grêmio. Breaking news? Tá? Breaking news, uma má notícia. Coloca o ilustre aí do Grêmio então na tela, vamos falar. Thiago Neves acaba de twittar. Diz ele: bom dia, galera. Esse negócio que estou negociando minha volta para o Cruzeiro é mentira. Quero ficar aqui em Porto Alegre. Essa é uma má notícia para a torcida do Grêmio. Tô brincando, tá? É que o Thiago Neves, vou te contar um negócio, né? Esse aí vai ser duro. Eu quero ver o Renato recuperar. Vamos resolver a situação. Ribeiro, para você aí, ó. Tu é um cara experiente, tu conhece futebol. Muito mais que muitos. Não, tô te falando isso. Eu acho. Mas não, nem tanto. Fala muita bobagem também. Como é que o Renato não conseguiu colocar o Thiago Neves e colocou a culpa no quarto árbitro? Aqui, ó, a culpa não é do quarto árbitro. Não, explica pro pessoal de casa o que aconteceu. Acontece o seguinte, pela nova regra, essa regra da pandemia, você pode substituir 5, mas você tem 3 atos de substituição, correto? Então, a não ser que seja no intervalo. Então, o que aconteceu? Iria mudar o Tassiano e o Isaac, eles iam entrar juntos. E por uma questão, eu não sei o que aconteceu, só sei que entrou um de cada vez, e aí matou os 3 atos. Então, mesmo que ele pudesse ter em número mais uma substituição para fazer, ele não podia fazer porque ele queimou os atos. Então, uma barbeiragem daquelas, né? De clube profissional não pode acontecer, né? Mas, enfim,
Não ia fazer diferença. Foi até melhor, né? Não ia fazer, desculpe dizer. É assim, ó, eu respeito o Thiago Neves pelo histórico dele, mas o momento dele, nada me faz crer que ele vai jogar no Grêmio. Nada. Mas, estamos esperando. Nessa situação, vamos acompanhar os outros gols da rodada. Pode deixar assim a tela dividida comigo e com o Ribeiro Neto. Vamos. Opa, aí ó, já temos o Flamengo, gol do Arrascaeta, 1-0. Era pra ter sido uns 8, tá? O Wilson salvou. Eu vi esse jogo, era pra ter sido uns 8. O Flamengo voltou a jogar bem, né? O Já deu pra ver alguma coisa do Domi? Não, ele voltou exatamente ao estilo, era o Jorge, né? Ao estilo antigo, né? Voltou o time normalzinho, tal, só sem o Rafinha, né? Porque foi vendido. E o Flamengo voltou a jogar. E jogou bem, era para ter sido uma goleada. Curitiba, coitadinho. Coitadinho do Curitiba. Terceira derrota dessa. Esse aí, eu até poderia evitar gastos, né? Já pediu o passaporte para voltar, porque é muito ruim. Bárbaro. Sem chances, isso até tira um pouco da vitória do Inter, né? Porque todo mundo vai ganhar do Curitiba. É um negócio assim lamentável. É lamentável, né? E o Goianiense aí na Esse tela? aí eu não vi o jogo, tá? Eu só sei que... Olha o lance agora. Eu acho que é agora o lance do Dudu expulso. O Dudu tinha cartão amarelo. Não, esse é o gol não, do aí é o Sport. gol. Não temos o lance da expulsão. Esse gol foi aos 48, cara, do 48, segundo 49. tempo. Foi. Eu não vi o jogo. Eu não vi o jogo para saber se o Atlético Goianiense foi merecedor de algo mais, tá? Não, o Atlético Goianiense perdeu o gol assim, ó, até falar chegar. Perdeu. Perdeu 5 chances claríssimas. O Sport não tinha a bola. Se tu não mata, tu morre, cara. Daí o Dudu, lateral, ele tinha tomado cartão amarelo numa jogada anterior. E ele saiu machucado e estava na beira do campo. E o Sport coloca a bola na lateral. Aí onde estão comemorando o gol. E o Dudu, sem autorização do árbitro, entra e me mata a jogada. Amarelo expulso. É verdade. Vamos ver outra partida. E é o próximo adversário do Internacional, hein? Vai passar fácil. Não? Já nada, pra mim nada é fácil. E o São Paulo, Ribeiro? Esse aí é Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é isso aí, cara. Marrone. O primeiro tempo até o Ceará controlou bem o jogo, tá? O Guardiola lá fez uma boa tática. O Atlético não teve as facilidades como teve em outros jogos. O Ceará chegou à frente aí, como você tá E olha vendo. como é a vida. E não o Marrone... fez lá, tomou do outro lado. Mas é isso que eu digo, cara. Se tu não mata, tu morre, cara. Não tem essa história. E o Marrone, né? Marrone, que é ex-Vasco da Gama, bom jogador, tá? Foi uma descoberta bem boa do Atlético Mineiro aí. E o Atlético faz 100% de aproveitamento. Alô, Botafogo, dá uma força aí, porque senão a coisa fica Olha, feia. E eu digo, e o Atlético Mineiro está contratando o Pato, tá? Alexandre Pato no Atlético. Tá. Lá. Esse é o jogador que não precisava, tá? Porque o Pato... não vai fazer nada. Ele vai barrar o Marrone. O Marrone tá bem, sabe? E aí por características de jogo também, né? O Marrone é um jogador de muito mais velocidade. O Pato já tá mais velhinho. Não, e o Pato quer ser dono de rede de televisão, cara. O Pato é uma coisa... Ele só namora filha de... Berlusconi lá na Itália? Berlusconi, agora a filha do Silvio Santos. O Pato quer outras coisas da vida, cara. Vamos aí com outros gols da rodada também. Depois a gente volta a falar do Internacional, porque o Eduardo Cudê comparou o Internacional com o Manchester City. Palmeiras e Goiás, 1-1. Luxemburgo balançando, hein, Ribeiro? Eu vi esse jogo também, quer dizer... Empatou com o Fluminense no meio da semana e agora o Goiás. O Palmeiras, olha, tá ruim de ver, viu? Tá? Tu vê inacreditável. O Palmeiras, com o elenco que tem, nem o Luxemburgo tá fazendo jogar esse time, cara. Sabe? É um time, assim, feio, joga feio pra caramba. É um parto pro Palmeiras. E sem o Dudu, né, que saiu... O Rony, esse é o jogador que, olha, duvido que dê certo no Palmeiras. E aí o próprio Luxemburgo fez a leitura real. O Rony no Atlético era um time que lhe dava espaço, porque o Atlético jogava muito mais, ele era reativo o time, tá? Jogava mais no contra-ataque. O Palmeiras tem que propor. E o Palmeiras tem que propor. E o Rony não é esse jogador. Não é esse jogador. Então vai ser difícil. Gabriel Menino, jogador da base, e Patrick de Paula, os destaques do Palmeiras que investiu, olha, se não for bilhões, milhões. Porque a dona Leila lá da Crefisa colocou dinheiro nesse Palmeiras para dar resultado. Esse acho que, olha, opinião minha, deve ser o último ano que vai entrar dinheiro da Leila.
porque a situação é E complicada. o Santos recuperou, tá? Me espantou, tá? Eu não vi o jogo, então eu só vi os gols. O Santos que eu vi aqui Não é o mesmo. chora de ruim. Não é o Mas mesmo o Santos. Cuca deu um jeitinho aí e ganhou do bom time do Atlético Paranaense. E ganhou bem, né? Com o Marinho jogando bem. Então... O Atlético Paranaense que, olha, rodou o elenco nas 3 primeiras rodadas e vai na sequência. O Doriva precisa colocar esse time na Libertadores. Golaço. Pega esse gol aí. E esse jogador não joga nada, tá? Golaço. Jogou não joga nada nada aqui. Nada. Esse jogador aqui comprometeu. Olha o que esse rapaz fez aqui do Beira-Rio, comprometeu. Mas aí faz um golaço lá e tal, e aí ganhou o crédito. A torcida esquece. Vamos ver aí o terceiro gol do Santos. E daí a gente já vai com o Leonardo Sonda, porque tem informações de jogador do Santos, o Sacha. Leonardo Sonda, boa tarde novamente para você. O que aconteceu com o Sacha, rapaz? O Sacha, faltam detalhes para ele se tornar jogador do Atlético Mineiro. O Atlético observava o jogador há muito tempo e o Sacha entrou com um processo contra o Santos na justiça pedindo a rescisão do contrato. O Santos, para liberar o jogador, pede que o Sacha retire esse processo e que o Atlético ainda compense o Peixe em mais ou menos 10 milhões de reais por 50% do passe do jogador. E o Atlético provavelmente fará o negócio. E aí mais uma opção de ataque para o Sampaoli, né? O Sampaoli que, quando chegou no Santos, não gostava muito do Sacha, deixou ele até fora do banco em algumas partidas, mas depois se tornou o camisa 9 titular e o Sampaoli agora tem apreço pelo ex-jogador do Internacional. Eu só acho que empilhar jogadores não é uma boa receita, tá? Isso pode atrapalhar. Embora o Sampaoli, uma coisa eu respeito. Ele falou que é insuficiente o elenco ainda. Ele não se deslumbrou com a vitória contra o Flamengo, até nem poderia, porque o Flamengo era para ter vencido o jogo, tá? Mas ganhou. E não se deslumbra com esse aproveitamento. Ele sabe que o Atlético Mineiro tem um bom time, competitivo, mas que não é tudo isso que estão falando aí. Ribeiro, o Sampaoli fez mágica no passado, conseguiu uma boa classificação no Campeonato Brasileiro, sem ter os jogadores. Mas e agora? Para ganhar, tu precisa mais do que mágica. Tu precisa... E o Flávio Tachi fala sobre isso. Vai ganhar quem errar menos. Tá bom, é isso mesmo. E o Campeonato Brasileiro é assim, ó, todo jogo vale a mesma coisa. Todo jogo vale 3 pontos. Então não existem pontos recuperáveis. Não existe essa história de recuperar lá na frente. Não existe isso. O Grêmio perdeu 4 pontos, na minha opinião. Esses pontos não são recuperáveis. Né? Esses pontos só são recuperáveis com os líderes caindo. Então você já começa o campeonato dependendo dos outros. Isso é muito ruim. Diferente do Cruzeiro na Série B, né? Que começou negativo, agora já tá positivo. Dá-lhe, Cruzeiro. Vamos lá, vamos subir, Cruzeirão. Mandar um abraço pro Jefferson Prats, da Grêmio Vídeos, compartilhando aí nosso programa. Brigadão, Jefferson. Segue lá, Grêmio Vídeos. Também o Euler Silva, do @tricolores da geral. Abração pro Euler, conteúdo maravilhoso. O Fernando do @Grêmio Rosso, galera do Grêmio em peso aí, sempre acompanhando a gente. E o nosso produtor Leonardo Sonda, que manda mensagem durante o programa para falar que a gente tem que chamar o Eduardo Cudê, falando do Internacional e essa comparação do Manchester City. O que eu estou achando é que sempre tem problema com a escalação, ou questionamento com a escalação es un grupo muy corto. Esa es la verdad nuestra. Y yo estoy trabajando. Si ustedes no acompañan ese trabajo, es muy difícil para mí, porque no es un Manchester City, no es una cantidad de jugadores de jerarquía. Obviamente nos queremos ganar, mas queremos estar ahí arriba y mi ilusión es ser protagonista. É isso aí, Ribeiro Neto. Manchester City. Deixa eu até levantar para falar para vocês o seguinte. Deixa eu colocar os ilustras aí do Internacional. Isso não vale só para o Inter. Vale para o Grêmio e vale para quase todos os times do futebol brasileiro. Tá?
talvez o Flamengo, né? E agora o Atlético Mineiro, né? E o Palmeiras, que mesmo estando mal, tem muito dinheiro. Gente, isso aí, alguém poderia... e o Inter tem lá, pode ser até o Gabriel Cardoso, né? Mas provavelmente os dirigentes, né? O presidente Marcelo Medeiros tem que sentar com o Cudê e tem que... se não fez isso, ele não captou direito. Aqui, na nossa aldeia, aqui no Galpão, aqui no nosso Rio Grande do Sul, primeiro, fala um pouco da nossa cultura, né? O Rio Grande do Sul aqui, nós somos bairristas demais, né? Daqui a pouco tem o bairrista... O Grenal vale mais do que tudo. O Grenal vale mais do que tudo. Aqui nós temos que ser mais bonito. O nosso pôr do sol é o mais bonito do mundo. As mulheres são as mais lindas do planeta. O Rio Grande do Sul é assim. Nós somos assim, é a nossa cultura e nós temos que respeitar. Eu, por exemplo, posso divergir de algumas coisas, mas eu gosto de ser gaúcho. Eu respeito a nossa cultura e ela é assim, tá? E nós cultuamos. E vou dizer mais... Pelo fato da gente cobrar tanto, tenho certeza que Grêmio e Inter são grandes do jeito que são, porque nós cobramos muito. Então, alguém tem que dizer para o Cudê o seguinte: Cudê, você descobriu a América. Parabéns. O bom era ter alguém dito para ele antes. Sim, o Internacional tem cobrança de Bayern de Munique, não de Manchester City. O Inter tem cobrança de Real Madrid. O Grêmio tem cobrança de Barcelona, de Real Madrid. Aqui, nós cobramos os times, né, como se fossem gigantes europeus. Porque nós somos assim, a nossa cultura é essa. Aqui, se você ganha uma e perde a outra sequência, você vai tomar pau. Porque aqui não tem crédito. Aqui não se vive de crédito, entendeu? Ah, mas ganhou lá atrás já passou. Acabou, agora nós estamos vendo para frente, tá? Então, e isso que o Renato às vezes quer botar muito, eu ganhei... Não, ganhou, faz 2 anos que o Grêmio não ganha nada, tá? Então, não tem esse crédito aí, tá? Então, aqui tem cobrança, aqui é assim, tá? E eu repito, muito da grandeza de Inter e Grêmio é porque a imprensa cobra muito, porque o torcedor cobra muito. Então, eles têm que se puxar. Com razão. Tá? Então, agora só tem uma coisa. É óbvio que o que ele falou é verdade. É verdade. O Inter não tem um grupo de Manchester City, não tem o dinheiro do Manchester City e não tem a qualidade do Manchester City. Estou falando do Manchester City porque ele citou, tá? Porque é o time do Guardiola e tal. E ele também não é o Guardiola. Tem mais isso também, tá? Então, é óbvio que isso é verdade, mas não se fala isso depois de uma derrota para o Fluminense. Isso é uma questão que o Leonardo falou. É isso. A responsabilidade transferida. Não? Não sei se é isso aí. Pode parecer ser. Tá? Eu Guilherme, senti isso. Ele já transferiu para o gramado. Agora depois dos Grenal transferiu para o psicológico. E agora está transferido para a qualidade e para as condições estruturais do Internacional. Sabe que eu faço umas perguntas idiota, né? Não, mas é isso aí. O Cudê é do tamanho do Internacional? Hein? O Eduardo Cudê, sabe o tamanho? Ele é do tamanho? Eu acho que sabe, sim. Eu acho que ele, o que ele, assim, ó. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer a verdade. Que não poderia ter sido dito. Que eu acho que não agrega nada. É uma verdade que é difícil de compreensão para o torcedor passional. E isso o Cudê sabe. Lembra que o Cudê fala, o Inter é um clube passional? Sim, Inter, Grêmio, Corinthians, Flamengo, os maiores clubes brasileiros são clubes passionais, porque o torcedor aqui é enlouquecido, é apaixonado, se ganhou tá bem, se perdeu tá mal. É assim, né? Nós, cronistas e especialistas, é que temos que ter um bom senso de vez em quando. Tá? Não dá para ter todo dia, gente, não dá com todo ter respeito. Dia. Então, assim, o que eu acho é que o Cudê falou a verdade, mas não precisava. E até o momento não era o ideal. Né? Mas, claro, né? Ele não deve estar acostumado... Na Argentina se dá pouca entrevista. Tá? Na Argentina, esse tipo de entrevista, assim, muitas são pagas. As televisões vão lá e pagam para tu dar uma entrevista exclusiva e tal. Lá eles não estão acostumados. Dizer que o jogador argentino não gosta de dar entrevista porque não estão acostumados. E talvez o Cudê não esteja acostumado em falar tanto. É porque ele fala durante a semana, ele fala todos depois do jogo, não está muito acostumado com isso. E como é muito de cobrança, e aqui se cobra muito mesmo, ele não está confortável mesmo. Né? Beleza, tá bom, é verdade? É. Só que eu acho o seguinte, ele vai ter que se acostumar com isso. E é isso, por isso que eu estou dizendo. Aqui na aldeia é assim. Inter, Grêmio são cobrados como Manchester City. Estou usando Manchester porque ele falou. Tá? São cobrados como gigantes europeus. E é assim. Aqui é assim. E, gente, tem uma máxima do mundo que se diz o seguinte. Não é o meio que se adapta ao homem. É o homem que se adapta ao meio.
Essa é uma verdade da Mas vida. ele tá fazendo entendeu? por merecer, Ribeiro Neto? O quê? Eu acho que sim, eu acho que é bom o trabalho dele. Eu acho que o sistema que ele está tentando implantar no Internacional é muito Só bom. que vai acontecer esse vacilo, vai errar, vai deslizar. E também é campeonato nacional, gente, não tem como ganhar sem perder. E também é verdade que ele não tem os melhores jogadores para fazer isso. Também é verdade. Mas isso, Cudê, querido, para o torcedor, não interessa. Tu aceitou a bronca, meu amor? É isso aí. Quando você veio para cá, você já sabia da condição financeira do Inter, que está vendendo o Bruno Fux para o CSKA. E aí, outra verdade do Rodrigo Caetano. Não vai bastar. O Inter precisa vender mais. Quem entendeu? seria o outro ativo? Porque a gente sempre debateu que o Fux era o melhor ativo. É um melhor ativo, né? Até por enquanto, essa né? concretização. Eu acho que o Prachetes daqui a pouco vai valer bastante. Né? O Peglow vai valer bastante. Ele fala num certo momento da entrevista também, Ribeiro, que eu notei, que ele tinha que colocar... Veio na minha cabeça, tá? Que ele tinha que colocar o Bruno Fux para jogar para vender o Fux. Eu não sei se ele disse isso com todas Não, as ele não letras, disse isso, mas eu entendi isso. Mas eu não duvido, tá? Eu não duvido, porque o Internacional... Mas não é... Gente, deixa eu só falar um pouco com vocês. Por favor, não é o Moledo voltar que está resolvido o problema. O sistema de jogo do Inter mudou. Mudou. Então, o Moledo... E ele foi sincero também, o Cudê. Olha, está conversando com o Moledo para ver se o Moledo se adapta. Viu? Não é... Vamos usar o exemplo do Moledo. Quem tem que se adaptar é o Moledo, não o Inter é o Moledo, entendeu? É a mesma coisa o Cudê. Não é o Inter que se adaptar ao Cudê, é o Cudê que tem que se adaptar ao Inter. Entenderam? É a mesma coisa. Luiz Taborda. O Inter é uma vergonha. A zaga dos Trapalhões do Sul. O treinador não viu que tem que voltar o Moledo na zaga e trocar o lateral esquerdo Moisés. Não. É muito ruim e atrasa o jogo. Essa situação que tu debateu, Ribeiro Neto, é bem isso. Não vai adiantar, não é isso que vai resolver o problema. Vamos mudar de lado, vamos voltar ao Grêmio. Vamos ouvir Renato Portaluppi falando um pouquinho sobre o jogo, sobre negociações. Vamos ouvir o que falou Renatão. O Grêmio teve inúmeras oportunidades, tivemos a chance do pênalti. O que faltou o gol. Eu acho que a minha equipe se comportou muito bem hoje, durante os 90 minutos. Buscou a vitória o tempo todo, os números estão aí, foram inúmeras oportunidades, praticamente o Vanderlei assistiu a partida, nitidamente deu para ver que o Corinthians veio para o empate, para uma bola parada, para um contra-ataque, enquanto a minha equipe buscou o tempo todo o gol, criou, tivemos a chance do pênalti também, mas acontece, só acontece para quem está lá dentro, mas eu fiquei muito satisfeito com a minha equipe. Hoje, se o Grêmio tivesse ganho, todo mundo estaria elogiando e muito a equipe do Grêmio. O Grêmio jogou muito, criou várias oportunidades e venceu a partida. Então, o que eu falei, só faltou o gol para coroar a apresentação da minha equipe de hoje. Outra verdade. Só faltou o gol? Mas faltou. É uma verdade. Se o Grêmio tivesse vencido até por 1-0, estava sendo elogiado o desempenho do Grêmio. Que esporte que não precisa fazer gols para vencer. Não, mas não é. Mas aí o Renato tem que entender que o grosso da crítica é do pacote. Porque mesmo que tivesse acontecido o que aconteceu, mas o Grêmio tivesse vencido o Ceará, os caras iam estar reclamando de azar. Pô, que azar. Pô, tava lamentando e não criticando. E o torcedor tá áspero criticando, porque são 2 jogos que o Grêmio perdeu de ganhar. Não foi só um, foram 2 jogos. São 4 pontos desperdiçados. Eu acho que por falta de tranquilidade, qualidade na definição do lance, e o outro por uma decisão absurda, né, que foi que a direção deixou o Renato tomar, que é poupar jogadores. Renatão está precisando recuperar a confiança do grupo, e é com a Alphaman. 3013-7172. Ribeiro, Jean-Pierre tem essa situação particular. Eu não vou. Você tiraria ele? Não, eu acho até que faz muito bem para ele jogar. Esquecer um pouco dos outros treinar, jogar. É claro que agora eu não sei como tem uma viagem longa, porque o Grêmio tem 2 jogos no Rio de Janeiro, tá? Flamengo e Vasco. Então o Grêmio vai ficar no Rio de Janeiro. Então eu não sei se ele vai viajar, porque eu entenderia. Eu não vou, gente, me desculpe, eu não dá pra entrar nesse vou assunto. administrar esse tipo de situação, porque a gente tem que ter empatia. Se coloque no lugar da outra pessoa. Eu tiraria ele. Eu não vou analisar, não vou. Né? Se o Grêmio decidir deixar o Jean-Pierre em Porto Alegre, está muito bem decidido. Se o Jean-Pierre quiser mesmo assim viajar,
tá bem, tem que deixar ele à vontade. Esse é o momento do Grêmio, e o torcedor também, tá? Esse momento é abraçar o Jean-Pierre. E vou dizer mais sobre o PP. O torcedor do Grêmio, claro que o PP sabe que a cobrança vai ser e é pesada para cima dele. Mas eu vou dizer que eu vou dar tempo pro PP. E eu acho que o torcedor tem que dar um pouquinho de tempo para ele. Tá? Tu vê que nos 2 jogos, tá? A cobrança foi contra o Fluminense e contra o Corinthians, eu acho que no Ceará ele jogou mal, tá? Ele tá quase, sabe? Tá faltando um pouquinho para ele deslanchar. E eu vou dar esse tempo para Contra ele. o Fluminense, 2 oportunidades, o PP na característica, jogada bem semelhante ao que o Everton fazia, puxa pra direita e bate. Falando em Everton, jogo treino lá, já meteu uma bucha igualzinha a fazer aqui. É mesmo, é? Sabadão de tarde, 4-0 contra o Sub-23, puxou pro meio, bateu do meio da rua, golaço. Eu vou esperar um pouquinho pelo PP, tá? O Grêmio deve anunciar o Everton hoje, de São Paulo, né? Falar nisso, né? Parece que voltou com tudo essa negociação. Tá pronto o Everton para entrar nesse time? time? Tem uma coisa que sabe o que me chamou a atenção no sábado? Sabe o extremo, aquele, o Janderson do Corinthians? Sim. Ele foi tirado da delegação, eu não sei se é para negócio, coisa e tal, e eu fiquei com a coisa, botou, será que o Grêmio não estava contratando esse jogador? Porque o Corinthians deve ainda ao Grêmio do Luan. Deve, tá? E o Janderson não é desprezível, não. Ele é do mesmo nível do Evanilson, esse do Fluminense aí, tá? Com extrema de habilidade, coisa e tal, e garoto ainda, tá? E eu fiquei pensando, daqui a pouco o Grêmio está interessado, alguma coisa assim. Janderson não viaja para Porto Alegre, Corinthians deve emprestar o jogador. Fiquei pensando nesse atleta aí. Será? Mas não tem informação, foi só um feeling que eu... Não, mas eu também não tinha essa informação, eu realmente nem tinha visto a situação do atleta. Ele será emprestado. Então pode vir negociação por aí. Bom jogador. Me chamou a atenção. E o próprio Evanilson do Fluminense, que eu acho que ele tem problemas de definição também, tá? Eu acho que ele tem, assim como esses jovens, tem graves problemas de definição de jogada. Mas ele é um bom jogador. O Fluminense, porque não tem dinheiro, acabou ficando só com 10% do valor. O passe é do Tombense, de Minas Gerais, que aliás vai decidir o Campeonato Mineiro com o Atlético, né? Aliás, meteu uma goleada, né? Então é isso aí. Leonardo Sonda para fechar o programa, e essa história do Bruno Fux indo para Moscou, na Rússia. Não temos o Leonardo Sonda ainda? Beleza, então. Fechando o programa. Ribeirinho, lê 2 mensagens aqui. Jean Carlos Borges, para o Grêmio, o Brasileirão já era, concorda? Não, muito cedo ainda. Mas tem que mudar a estratégia. Lucas Alberto Tais, 4 pontos a menos, isso mesmo, Renato nunca vai ganhar um brasileiro? Na mesma linha. Se ele mantiver a estratégia, não vai ganhar mesmo. Tá aí, olha aí, meu guri aí. Aê, Leonardo Sonda, ó. Sai da frente. Léo, e o Bruno Fux, loirinho vai jogar na Rússia? O Bruno Fux está de saída. O Inter, antes da partida de ontem, mandou uma nota à imprensa confirmando que o jogador estava se acertando com o time russo e não foi relacionado para a partida. A venda do Bruno Fux, o valor é em torno de 8 milhões de euros, cerca de 51 milhões de reais. O Inter ficando com 50% desse valor e mantendo 20% para uma futura negociação. O Inter, então, mantém agora um valor de aproximadamente 32 milhões de reais e mantém 20% ainda numa futura venda, e ainda tem gatilhos da negociação, como metas do Bruno Fux a cumprir na Europa, que podem gerar ainda 1,5 milhão de euros para o Internacional. Então, um negócio concretizado pela direção colorada. Obrigado, Leonardo. Até amanhã. Até, boa tarde. Ribeirinho, se travou tudo. Ribeirinho, Bruno Fux, venda certa, Lucas Ribeiro tá aí, Zé Gabriel, negócio. Moledão, tá certo, negócio, né? Baita negócio do Internacional. E quem vai ser o titular vai ser o Lucas Ribeiro. Esse que vai ser o titular. Obrigado. Foi contratado para isso. Boa semana para todos. Tu viu que eu fiz a barba também, né? Esqueci de falar no começo. Tá tudo limpinho, né? Isso é bom, né? Escovei os dentes, né? tomei banho, tá tudo certo. Tá tudo beleza. Gente, pra você aí de casa, meu muito obrigado. Fique agora com o Bairrista Futebol Clube aqui na RDC TV. Lembre-se sempre que Vogel, conectividade é o que nos une. CERS, há mais de 50 anos, sendo referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse o site ciers.org.br. E olha,
Problema de ejaculação precoce, impotência sexual, medicina sexual é com a Alphamen. 3013-7172. Recupere o prazer, recupere a confiança. Tchau! RDC Esporte, oferecimento CERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen, impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. Vem aí Campeonato Gaúcho de Futebol 7. Garanta a vaga da sua equipe. Inscrições 1 kg de alimento. Informações futebol7brasil.com.br. Transmissão ao vivo da RDC.